No audiodrama de hoje, eu estou recebendo Daniel Veiga. Obrigado, Daniel, por aceitar o convite, por estar aqui nesse mais um episódio. Obrigado a você, Diego, pelo convite. Tomara que o papo seja bom. Ah, eu espero também. Eu acho que vai ser, porque eu li os seus textos e eu adorei. Ah, Enfim, a gente vai, que pode bom. conversar mais sobre depois. Começa se apresentando aí para quem não te conhece. Bom, eu sou Daniel Veiga, sou dramaturgo, sou diretor de teatro, ator, alguns aninhos aí de carreira. Tô com 38 anos, faço isso desde os 16 e estamos aí na resistência, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Extremamente necessário estar É, na resistência, né? Mais do que nunca. isso aí. E para chegar até a dramaturgia, como é que foi? Então, Porque você me foi, enviou um texto que você sim, ressaltou lá que foi autodidata, né? O seu foi texto autodidata, da Mais Bela que Te. foi. Fiquei curioso para entender como que foi isso, porque lendo eu falei, não Cara, é possível que. Peraí, tem algum não. histórico de dramaturgia aí antes, hein? Então, é assim, cara, minha história é muito louca. Eu sempre, eu sou nerd, né? Nerd com Aham. orgulho de dizer. E eu tinha amigos, tinha dois amigos na escola, tinha não, tenho, são meus amigos até hoje, são meus amigos desde os 7 anos de idade, o Natan e a Laís. E a gente meio que tinha umas brincadeiras que não eram muito comuns, assim, quando a gente era saindo da infância para adolescência. Então a gente gostava, por exemplo, de depois que saía da escola, ia para casa da Laís e a gente pegava as Barbies, né, as bonecas, eu sempre pegava o Ken. E a gente fazia historinhas, contava histórias com eles. Fazia tipo novelinha, filminho, sabe? E tinha uma storytelling mesmo. E aí, Uhum. com 12 anos, a gente escreveu um livro juntos. Escreveu um livro num caderno de brochura que cada um escrevia um capítulo. Escrevia o capítulo, passava para o Natan, escrevia outro capítulo, passava para a Laís e a gente ia fazendo isso. Então eu digo que o meu primeiro livro eu escrevi com 12 anos. E aí a gente. Primeiro processo colaborativo. Processo colaborativo. Já comecei com o pé na jaca, né? E aí o que aconteceu? Nisso da gente começar a brincar, a gente começou a elaborar as brincadeiras. E aí, quando a gente era adolescente, o Natan ganhou uma câmera e a gente ia para casa da tia dele, que ela tinha um salão de beleza e um quintal no fundo, assim, da casa, e era meio que o nosso estúdio. E a gente começou a gravar uns filmes mesmo, sabe? No melhor estilo. Era Peppa Filme, se Aham. não me engano, que tinha alguns anos atrás, que eram os caras que faziam tudo muito num esquema de Mambembe mesmo, né? E Sim. era isso que a gente brincava. Então, ó, com 14 anos a gente brincava de fazer cinema, assim. E aí, nisso, eles pararam de escrever, mas eu senti que tinha alguma coisa ali, assim. E aí, com 15 anos, eu sentei realmente na biblioteca para fundar essa primeira grande companhia, só que não, de teatro na escola. Uhum. É, e a gente, por uma questão de, sei lá, de afinidade com o rolê que eu acho que eu já tinha, eu acredito muito nisso, né? Que a gente tem inclinação para algumas coisas. Eu comecei a dirigir e adaptar os textos que a gente fazia. Então a gente, e na época, isso nos idos dos anos 90, rolava um quadro no Fantástico chamado A Vida Como Ela É. Sim. E a gente adorava Nelson Rodrigues, aquelas crônicas, né? Sim. E aí a gente adaptava aquele tipo de coisa. E por afinidade, por inclinação, eu que acabava adaptando. O Nath comigo, o Natan sempre do meu lado, dirigia também. E foi assim que a gente começou a brincar de fazer teatro. E eles seguiram as vidas em outros caminhos. E eu não, eu vi que a coisa era séria, assim, né? Mas aí tinha uma questão para mim, porque eu venho de uma família que não tem absolutamente nada de grana, assim. A Uhum. gente nunca passou fome, nada, mas a gente sempre teve tudo muito regulado. Meu pai, operário, metalúrgico, né? Minha mãe, costureira. Então eles queriam que eu fizesse qualquer coisa que me desse futuro, e arte não era uma possibilidade. Sim. Então, de alguma forma, eles sempre me instigaram a trabalhar com. Eles sempre foram pessoas maravilhosas, assim, não me deixaram trabalhar antes de eu sair da escola, sempre proveram tudo que fosse possível, mas eles não eram não era uma família de intelectuais que achasse que a arte, de alguma forma, fosse importante.
Então eu lutei muito contra isso, assim, com a minha adolescência, e eu acabei indo trabalhar no mundo corporativo. Então, até os meus 33 anos, me acredite, eu sempre fiz teatro de uma maneira muito, eu costumo dizer, empurrando com a barriga, assim, porque estava Meio em mim, amador, assim. super amadora, mas ao mesmo tempo não, porque era uma. Tem uma entrevista da Fernanda Montenegro, que pelo menos no meio teatral ela é muito conhecida, que a Fernanda ela fala que sobre a vaidade de fazer teatro, né, de fazer arte, na verdade. E aí ela vai te dando exemplos, fala se você quer fazer teatro por causa disso, daquilo outro, e você sente que é por causa disso, que ela fala de questões fúteis, né? Tipo, Uhum. saia, não continue. Mas, se for absolutamente imprescindível para você fazer arte, se você não conseguir respirar sem fazer arte, se você não conseguir comer sem pensar em arte, não conseguir dormir sem pensar em arte, então a arte é o seu lugar. E eu sinto que esse sempre foi o meu lugar. Então eu estava Uhum. lá trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 7 da noite, mas aí depois eu dava um jeito de fazer teatro, né? Eu estudei no Macunaíma em 99, eu fiz um curso básico lá na época, que eram 3 meses. Depois teve uma lei de fomento que parecia era uma prévia do que é o vocacional hoje, que contemplou o grupo do Sete aqui na Zona Norte. Eu ia lá estudar com eles, fazia teatro na época, né? Eu ia, era protestante, dava um jeito de fazer teatro dentro da igreja presbiteriana, sabe? Tudo muito assim, de alguma forma eu sempre estava fazendo. E eu escrevi um livro, na verdade, nessa época. Eu não escrevia dramaturgia. Eu escrevi um livro um pouco mais a sério, que até tentei, mandei para uma editora aí. Eu acho que eu não fiz o beabá correto, porque o certo era mandar para várias, né? Sim. Mas também eu não confiava que estava tão bom assim. Hoje eu sei o que não é bom nele, mas eu também reconheço o mérito de alguém que fez sempre tudo muito na raça, sem estudar para isso, sem professores, sem orientadores. Mas era um romance? Era um Ah, tá. romance Aham. histórico. Eu comecei teve uma pegada que eu estudei muito, que eu trago comigo até hoje de alguma forma, que eu comecei a estudar a Inquisição, né? Esse é um tema que Aham. está comigo até hoje, inclusive no texto que eu estou fazendo agora. E Inquisição no Brasil. Desde os anos 2000 eu comecei a estudar basicamente quais foram qual foi o alcance da Inquisição aqui no Brasil, e isso virou um romance meio histórico que eu digo porque a protagonista era ficcional, né? Mas Uhum. todo o fundo era histórico. E isso eu fiz em 2004 para 2005, eu acho. Tava com 23 para 24 anos. E foi isso que eu tinha até então. Até 2014, era assim que eu lidava com teatro. Só que em 2009, eu entrei num curso de teatro, desses cursos técnicos de bairro, sabe? Sei. É um curso que fornecia o DRT. Era um curso de bairro, assim, mas era bom. Eu tive, inclusive, bons professores, ótimos professores. E aí eu entrei em 2008, em 2009 eu consegui o meu DRT de ator. Só que a partir de 2009 a coisa começou a ficar um pouco mais séria, porque eu travei contato, como eu te falei, apesar de ser uma escola de bairro, ser um curso técnico, tinha bons profissionais lá, tinha uma galera legal da arte. E eu comecei a ver que não ia durar muito tempo mais, que eu ia ter que fazer uma escolha mais cedo ou mais tarde. E aí em 2009, desse grupo, com alguns amigos e um amigo que estava inclusive no trabalho comigo, eu comecei a trabalhar num texto que viria a ser o Da Mais Bela que Tive, que você leu. Uhum. Então, em 2009, eu tinha contato zero com dramaturgia, meu contato com teatro era como ator. E aí eu decidi fundar uma companhia, mas agora não aquela brincadeira de escola. Eu sabia que era amador, porque a gente não tinha absolutamente nada, a gente não tinha nem espaço, mas eu já tinha um pensamento, digamos, um pouco mais empreendedor, assim, no sentido de que, olha, a gente tem que ter encontros, não pode lidar com atraso, com falta, o trabalho tem que ter uma previsão de estreia, ainda que o espaço seja emprestado, não dá pra gente ficar ensaiando na casa dos outros, enfim, existia um pensamento já, sabe? Sim, Meio que sim. Bem de grupo mesmo, né? e De produtor barra diretor. isso, e profissionalizante Sim, mesmo, sim. sabe? Uhum. Aí a direção, que sempre chegou pra mim também muito
ele é a pessoa que entende mais de teatro, ele vai dirigir. Aí isso acontece muito, né? Então eu era meio que um organizador do grupo. Eu acho que essa é uma boa palavra, assim. Mais do que líder. Eu era meio que um organizador do grupo. Como um organizador e alguém que queria sempre fazer isso, eu acabava me aproximando de pessoas que tinham a mesma vibe que eu, pessoas que queriam o mesmo rolê, e essas pessoas confiavam em mim, ainda bem. E nisso a gente foi trabalhando. E aí eu comecei a trabalhar a minha dramaturgia. E aí que vem a história dessa primeira peça, que é a da mais bela que tive. É, ela nasceu de Inquisição, depois virou essa questão com a ditadura militar, porque eu comecei a ter um pensamento mais crítico e queria lidar com alguma coisa do aqui e agora, né? Sim. Alguma coisa que Uhum. estivesse presente, que fosse um resquício, porque a minha geração é filha direta da geração de 64, né? Então eu Uhum. sempre falei isso, eu Uhum. sou um filho da ditadura diretamente. E assim, em toda a sua abrangência, sabe? O meu sistema de educação já tinha indícios de um sucateamento que hoje está aí forte, em que não se falava disso. Então, eu peguei isso. Eu sou esse filho desse resquício de ruim que a ditadura civil-militar foi para esse país, né? E a gente está vendo os resultados hoje. E Sim. eu nunca acreditei que ela tinha acabado. E eu ouvia muito isso, falando, não sei por que você quer lidar com isso já acabou, foi há anos. E eu já tinha essa sensação muito intuitiva, porque eu não estudava o assunto, muito intuitiva de que isso estava permeando. E a gente está vendo isso hoje, com muita clareza. Inclusive 2013, que foi o ano que você escreveu, foi o ano das jornadas de junho, onde a gente onde a Sim, gente começou a ver esse é, movimento desse e- reacionarismo se formar. Isso te influenciou durante a escrita disso ou não, não? Diego, Você não... 2013 eu terminei a última versão, a primeira versão é de Ah, 2010, tá. Olha só. entendeu? Uhum. Então em 2010 ela estava pronta. E essa peça que me impulsionou a criar os Ditirambos, que era o grupo que a gente começou a trabalhar, né? Uhum. Só que na época a peça não estava boa. Então o que a gente fez? Eu escrevi uma outra peça chamada. Eu sempre gostei de ligar ficção a temas históricos. Aí eu escrevi uma peça que eu particularmente gosto muito, mas eu não te mandei porque não, eu tinha que escolher, né? Uhum. Chamada 30 de Julho, que é uma peça que se passa exatamente 2 noites após a morte do Lampião. Aí eu comecei a estudar um pouco a questão do cangaço. E aí são 4 personagens numa casa, né? São 2 fugitivos do bando do Lampião 2 noites depois da tocaia que matou ele, e a Maria Bonita e mais 9 cabras do bando, que acabam na casa de um casal que tá meio que alheio à história, não sabe o que tá acontecendo. E existe um suspense, uma tensão entre esses 2 casais. E aí, isso foi a peça de estreia dos Ditirambos. E a gente decidiu, como a gente não tinha espaço, mas a gente falou, a gente vai estrear de qualquer forma. A gente estreou em julho de 2010, no Parque da Juventude. Você conhece? O Parque da Juventude. É ali onde era É, o Carandiru? isso mesmo, Uhum. exatamente. Tem uns decks no fundo do parque, assim. Dizem que até onde ia ser feito o hospital novo, né, antes do Carandiru ser demolido. E aí a gente fez lá. Assim, a gente ensaiou bastante. Foi um processo bem bacana. E aí eu comecei a entrar de fato em contato com o mais próximo que eu tenho da minha dramaturgia hoje, que é uma dramaturgia feita em sala de ensaio. Então, eu escrevi as primeiras cenas, levava para os atores, e aí a gente começava a trabalhar, fazer processo, fazer exercício, eles traziam propostas, e a partir daí eu continuava escrevendo o texto. Mas esse foi o meu Sim. começo. Esse foi o meu começo. E essa sua característica de escrever em sala de ensaio persiste ainda nos seus textos até hoje? Tudo que você Persiste. escreve é nesse método? Sim, sim, sim e não. Enquanto os ditirambos estavam ativos, porque os ditirambos a gente trabalhou de 2009 a 2016. Então Aham. essa era uma característica do grupo, assim. A gente Poxa, é bastante tempo, né? foi bastante tempo. O que aconteceu, assim, que foi o ponto. Porque, olha, veja bem, Diego, nessa época, eu estava fazendo tudo isso, mas eu ainda estava trabalhando no mundo corporativo, Ah, entende? E aí aham. teve um ponto de virada, foi em 2013. Porque o que acontece? Em 2013 existia um espaço aqui em Santana, na Zona Norte, eu sou da Zona Norte, nascido e criado aqui, chamado ECO, Espaço Cultural Oficina. E rolou uma afinidade entre a gente e o diretor do espaço.
E ele era um cara muito bacana, muito camarada, e ele meio que cedeu pra gente o espaço pagando muito pouco. E aí, finalmente, a gente tinha um espaço. A gente era residente fixo desse espaço. E isso foi em 2013. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a trabalhar de novo. Então, a gente trouxe o 30 de julho de volta, agora com espaço para ensaiar, com uma temporada bacana, entende? É, e a gente começou a fazer outras coisas, trabalhar um repertório nosso e também fazer adaptações. É, eu fiz uma adaptação de Romeu e Julieta, em que eu trouxe o Orfeu Negro no lugar do Romeu, a gente fez Orfeu e Julieta. A gente brincava um pouco disso, né? De testar outras Uhum. coisas. E fazer dramaturgia minha também. E aí, nessa época, eu comecei a ficar muito mais inquieto, porque eu via que a coisa estava tomando uma proporção que eu ia ter que fazer uma escolha, entende? Eu ia ter que Aham. escolher. Ou eu me fiava no mundo corporativo, e aí eu nunca fiz um curso superior, e aí eu ia ter que estudar num curso superior, sei lá, de administração, de jornalismo, que fosse, porque era uma coisa que eu gostava, para me meter nisso, ou eu abandonava e fazia teatro. E aí, em 2014, eu estava trabalhando numa empresa há 5 anos e meio, estava indo para 6 anos. Eu já estava num cargo de supervisão já, né? A minha gerente, ela era uma pessoa muito difícil de lidar, mas eu não sei. Talvez por causa do meu charme, ela gostava de mim. Eu não sei, a gente se dava bem. Ela não era uma pessoa fácil de lidar, mas a gente se dava muito bem. E ela gostava de teatro, menino. Inclusive, ela ia assistir as minhas peças, entende? Sim. E aí, ela, em 2014, mais ou menos de janeiro para fevereiro, eu falei assim, Ju, eu não posso mais fazer isso. Ou eu escolho só trabalhar, assim, e ela estava me preparando para assumir o lugar dela. Ou eu escolho fazer teatro, assim, trabalhar com teatro. E aí eu pedi para ela me mandar embora, o que é uma coisa dificílimo em meio corporativo, né? As empresas elas não mandam. Se você não quer trabalhar, você que se vire. E, Diego, ela me mandou embora com todos os meus direitos. Poxa. E eu achei isso incrível, assim, sabe? Foi muito legal, assim. Eu falo dela até hoje, assim. Ela me mandou embora, ela sabia que ela estava para sair, quer dizer, era um trabalho, o investimento que ela fez em mim que estava se perdendo, porque a verdade é que eu mandei tudo às favas, né? Mas ela me mandou embora com todos os meus direitos. E aí eu falei, e aí o meu plano era, eu vou pegar o dinheiro da minha rescisão, olha isso, pegar o dinheiro da minha rescisão e vou investir no Da Mais Bela, que aí sim era esse texto final que Sim. foi o que eu te mandei. Investir na montagem dele. Exatamente, vou investir na montagem nele. Fiz tudo, paguei pauta, paguei as atrizes, período de ensaio, paguei figurino, a gente pagou pauta, eu paguei pauta lá no Teatro Augusta, e eu falei, bom, isso é o mais próximo do profissional, eu tô chegando próximo disso. E nisso a gente foi saindo aos poucos do Eco para estrear em 2014 no Teatro Augusta. Em setembro a gente fez uma temporada lá. E nesse meio tempo aí, enquanto eu estava nessa coisa de sair do trabalho, usar rescisão e tudo mais, eu soube, já conhecia, assim, eu não tinha muito acesso, mas eu conhecia um pessoal que tinha feito SP, Escola de Teatro. E aí eu falei assim, bom, eu acabei de ficar desempregado, vou investir no Da Mais Bela, a gente vai fazer uma coisa mais profissional, num teatro bacana. As atrizes, inclusive uma delas que é a minha assim, melhor amiga, até hoje a gente tá junto. E aí ela começou a trampar comigo, né, essa atriz, a gente movimentando tudo. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou. Isso no meio do ano. Eu peguei a minha rescisão em junho. Eu falei, eu acho que talvez eu vou tentar essa SP Escola de Teatro aí como diretor. Tentar o curso de direção. Mas eu não ia fazer, na verdade. Eu fiquei, sabe, nessa, vou, não vou, vou, não vou. Sei. Aí, Diego, no último dia de inscrição, eu decidi me inscrever. Falei, vou me inscrever. E quando eu cheguei lá, eu pensei assim, eu acho que eu não estou preparado para passar pelo processo de direção, porque a minha direção sempre foi muito como eu disse.
na raça, autodidata, mambembe, eu não Uhum. sei se eu fazia certo, eu não tinha um estofo teórico, ou mesmo de prática com outras pessoas. Então eu achei que eu estava muito imaturo para tentar o processo de direção. Mas dramaturgia, como eu falei, eu acredito em inclinações. E eu sabia que eu mandava bem escrevendo. E o Da Mais Bela, aconteceu uma outra coisa interessante. Em 2013, 2012 para 2013, eu mandei ele para um concurso chamado Prêmio Belo Horizonte de Literatura. Isso, veja bem, antes de eu de eu ter saído do trabalho, antes de eu ter pensado em montar. E aí o que aconteceu? Eu não ganhei o prêmio, mas eu ganhei menção honrosa. Eram duas menções honrosas. Eu ganhei o que equivaleria a um terceiro lugar. Sim. Concomitante a isso, eu fiz a inscrição para a SP, e aí, por causa de todas essas questões que eu tô te falando, eu decidi mudar na última hora. Em vez de direção, eu me inscrevi para dramaturgia. Chegando aqui agora nas suas dramaturgias aqui, do Hum, que você me enviou, tem também o Antes dos Deuses, isso. que me corrija se eu estiver descrevendo errado, que é um texto muito louco, É, é, desses três personagens num lugar não definido, numa relação não definida, é, mas que lendo ele, eu sinto que tem a pegada dos seus outros textos em termos de construção assim, das sim, coisas bem encadeadas. E tem o Partida, que você disse que foi uma adaptação de um monólogo, isso. que tem como pano de fundo essa coisa dos refugiados, dessa guerra É, no Oriente, tráfico de mulheres isso. e eu consigo enxergar uma relação entre os textos, Sim, sabe? Tem essas personagens femininas bem construídas, fortes, essa forma também muito bem elaborada e sim, sempre tem um pano de fundo muito complexo que eu penso, puta, quanto ele pensou ou estudou para escrever isso. E aí eu acho curioso você falar, sim. começou falando que sempre foi nerd É, e que para alguns textos estudou a Inquisição e não sei o quê. isso. Então isso é uma característica sua, porque num você aborda a ditadura militar, que parece que você viveu num campo de luta armada, porque Hum, da maneira como você constrói a história daquelas mulheres. E no Partida você passa por coisas assim, por temas e por assuntos que é claro que não foi uma pesquisa superficial que você fez, pelo menos para mim é essa a impressão que fica. uhum, E aí o que eu queria te perguntar é isso, o que te move a escrever sobre coisas tão complexas assim? Você é uma você é movida por esses temas que te fazem chegar a outros temas, ou isso é uma característica sua mesmo de sempre escrever sobre coisas que vão demandar tanto trabalho? ah, Se é que demandam tanto trabalho assim, né? Me conta aí. demanda, demanda, mas é um trabalho bom. É assim, tem um detalhe sobre mim, apenas um detalhe, tá? É que eu sou trans, né? Então, eu passei por um período de autoencarceramento muito grande. Então, eu acho que o meu tema principal é o cárcere, sempre, né? Inclusive, depois que eu entrei na SP em 2014, foi lá que eu comecei a me descobrir como homem trans, porque até então eu me entendia como lésbica, sempre soube que tinha alguma coisa errada, porque eu não conseguia estar à vontade nesse papel social, digamos assim. É, então, o Da Mais Bela que Tive, que é essa peça que é sobre a ditadura militar, veja bem, é um contexto de ditadura em que um casal de mulheres homoafetivo, né, uma líder de um grupo e uma menina jovem que é do movimento estudantil que chegou, tem esse embate de opostos, né? Uma é a experiência, a outra é a imaturidade, uma é o dia, a outra é a noite, uma é a água, outra é o vinho. Então tem esse embate de ideias em que elas, né, tem um conflito simples que é elas têm que ir para uma ação de expropriação na manhã seguinte. A peça se passa em tempo real, numa noite, né, num espaço de noite. E a Estela, que é a mais velha, ela não quer deixar a Rita ir porque ela acha que a Rita é inexperiente. Mas a Rita ela quer fazer, ela quer ir. E nesse jogo de convencer ou não, elas vão discutindo várias questões, né? Inclusive a questão da revolução. Para quem a gente está fazendo isso? Por que a gente está fazendo isso? Essas pessoas querem que a gente faça isso? Era uma inquietação que eu tinha. Mas falava muito de mim, de eu me descobrindo, na época, 2010, Uhum. veja bem, como, entre aspas, uma mulher lésbica.
A partir daí, quando eu entrei na SP, com repertório, com provocações, com grandes artistas passando na nossa frente, né? Michele Ferreira, Aymar Labak, Lauro César Muniz, a própria Marici, o Toller, Mateu Bonfito, Márcia Nemer, etc, 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 nos provocando em diversos lugares, eu comecei a desenvolver isso melhor. E aí, havia uma contrapartida na escola, para quem era bolsista, que era um curso com o Antônio Rogério Toscano, chamado Vida e Obra de Brecht. Sim. E aí, a gente estava falando da questão no núcleo, porque já explicaram como funciona a SP, você sabe Sim. também, né? Semestralmente existem módulos, em cada módulo a gente vai para um núcleo. Esse núcleo são feito de vários aprendizes de diversas áreas, são 8 cursos. E eu, com mais 2 dramaturgos, a gente começou a falar do tema do refugiado. Não era diretamente sobre isso o assunto, tá? Sim. Mas a gente falou a partir disso. E aí eu comecei, nessa provocação de estar falando disso na escola, e fora extracurricularmente, estar fazendo um curso sobre o Brecht, eu comecei a me aprofundar na questão da narrativa. E eu sou uma pessoa de narrativa, assim. O da Mais Bela, ele é bem dramático, né? Personagem, conflito, causalidade, enfim. Enquanto o Terra Quebrada, que é o texto original, eram blocos de mulheres narrando. Então, Terra Quebrada, que virou Partida, ele foi escrito em 2015, a primeira versão, é o meu texto mais difícil. Esse tratamento que você chegou aí, que você tem aí, é o 11º, só pra você ter uma ideia. Caraca. Enquanto o Dantes dos Deuses é o primeiro. Você vê a diferença na minha forma de trabalhar. Esse que você tá aí é o primeiro tratamento antes dos deuses, né? E o Terra Quebrada eram 4 mulheres. Eu queria abordar a questão da guerra na Síria, porque é uma questão que me incomoda, mas eu não queria falar disso como se eu fosse, porque eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com a Síria direto, né? Sim. O que eu tenho direto com a Síria é a questão do fundamentalismo, porque a questão religiosa é uma questão minha, tá lá desde a Inquisição. Então, o fundamentalismo do Daesh, né, que é o Estado Islâmico, que não é Estado, isso me incomodava. E aí eu escrevi essa história que são 4 mulheres. Então tem a agenciadora, que é essa mulher inspirada numa agenciadora real, que ela pega meninas do campo de refugiado e vende essas meninas para casamento com príncipes sauditas, empresários árabes muito ricos. A outra era a princípio tinha a figura de um pai que vinha para o Brasil e perdia o filho dele aqui no Brasil por causa de uma bala perdida. Então ele saía da violência do Oriente, mas acabava sendo pego pela violência do Brasil. E eu tinha essa prisioneira, que também é inspirada numa história real, que é uma mulher. Isso acontece muito na Europa. Mulheres que se interessam pela causa do Estado Islâmico, do Daesh, e vão para lá lutar ao lado dos caras, né? Isso tudo Fazer a jihad. você levantou pesquisando pro texto? Pesquisando, muito, muito. Tirando o pai era uma figura bem ficcional. E a eu chamo meio que protagonista intuitiva, que é a estrangeira, que não é inspirado em personagem real, que é uma brasileira que foi para Raqqa, na Síria, para poder, por causa do marido dela, não tem religião, ela é agnóstica, ele também não é religioso, e eles são pegos por um bombardeio. E aí, a peça inteira, essa mulher que não fala árabe, só se comunicava em inglês com o marido, está soterrada até o pescoço, literalmente. Então, ela não consegue se comunicar porque ela não sabe falar árabe, ela mal sabe pedir ajuda em árabe, está soterrada, e a peça inteira e grávida, né? Então ela vai pensando nesse marido que está soterrado embaixo dela, ela que não pode se comunicar. Então essas 4 personagens, elas estão narrando as próprias histórias e narrando uma outra. Isso no texto original, que se chama Terra Quebrada. Só que esse texto, por algum motivo, ele nunca sai do papel. Ele já passou por várias leituras, mas ele nunca saiu do papel. E aí, eu tenho uma amiga chamada Tina Cavalcante, a Cristina, que é uma grande atriz, e ela me pediu um monólogo. Ela está em Portugal agora, ela está tentando fazer virar alguma coisa lá, e ela me pediu um monólogo. Eu falei assim, eu vou pegar a Agenciadora, que ela já tinha lido numa dessas leituras, e vou pegar 2 histórias, além da Agenciadora, a da estrangeira e a da combatente, que é uma outra personagem que surgiu depois, que é a menininha que também é inspirada em fatos reais, que são meninas de 15 anos que lutam contra o Estado Islâmico, num exército, e vou colocar tudo isso na boca de uma personagem só.
Aí virou um grande monólogo que é o Partida, que é esse que você tá na mão aí. Uhum. Esse foi Que, meio que o processo. e que louco você falar da coisa do cárcere, porque agora eu penso e falo, é claro, É, é isso. Mas nesses seus processos dos textos, o cárcere é o ponto de partida? É um subtexto que está sempre ali permeando? É uma coisa que você percebe que, tipo, puta, de novo, produzir uma nova faceta aqui desse tema que te provoca? eu percebo depois. Na verdade, foi o Hum, meu processo na SP e na LT, porque eu também estudei no núcleo de dramaturgia da LT, né, um ano. Foi uhum, quando eu comecei a olhar de maneira mais crítica, e porque eu tinha que me perguntar sobre o que eu tô falando. E aí eu fui ver a morte também, ela tangencia, né? O cárcere e a morte. Só que a morte ela nunca vem de uma maneira, ela sempre vem tangenciando mesmo, né? Vem sempre pelas marginais assim do meu texto. Mas o cárcere vem com mais força e não eu não procuro. O Antes dos Deuses, ele é uma outra coisa louca, completamente diferente. O Antes dos sim. Deuses eu senti que eu precisava escrever alguma coisa. E o Antes dos Deuses eu sentei e escrevi ele acho que em 2 semanas e nunca mais mexi. E esse texto me fez entrar no núcleo do SESI. Hoje eu estou no núcleo do SESI, deu entrada. E o engraçado é que o Antes dos Deuses ele é uma comédia, né? E ele é uma comédia sobre a criação. Então, por que que se chama Antes dos Deuses? Porque eu acredito, porque eu sou agnóstico hoje, né? Então eu Sim. acredito que os deuses eles foram inventados. Só que para eles terem sido inventados, antes veio a criação, né? Então eu sinto que a criação, na verdade, a criação humana, né? A nossa inventividade, a nossa criatividade, ele é o primeiro fator que nos conecta a todos, assim. Então foi daí que nasceram os deuses. E aí, na verdade, o Abel sou eu tentando lidar com os meus demônios quando eu estou escrevendo. Então, nesse Uhum. sentido, ele é um texto menos acessível, assim, menos acessível não. Ele é um texto menos menos, eu não sei qual é a palavra. Ele é mais específico de um trabalho, de um ofício, que é o ofício de escrever. Então é sobre isso, na verdade. Então o Abel entra nessa loucura com essas duas mulheres, elas são meio que uma matriosca, sabe? É meio uma boneca Uhum. russa. A Ana tá dentro da cabeça da Eva, que tá dentro da cabeça do Abel. No final das contas, as duas são personagens que ele inventou ou que vieram falar com ele quando ele caiu no banheiro, bateu a cabeça e desmaiou. É isso. Olha, vou ter que reler agora sabendo disso. Reler pra ver se chega pra você desse jeito. É porque assim, como eu também sou diretor, algumas coisas eu não coloco na dramaturgia porque eu sei que vão se resolver na direção, sabe? Sim, sim. Mas Eu percebo na sua dramaturgia que você tem uma noção de teatro que você tenta ali nas rubricas dar algumas indicações que para narrativa são muito importantes também, né? eu dirijo enquanto eu escrevo, eu falo isso sempre. Uhum. Mas é isso, e aí foi engraçado, porque e nisso também eu oriento, né, a convite da Marici, desde 2017, eu oriento o SP Dramaturgias, que é um projeto Legal. muito legal dentro da Uhum. SP Escola de Teatro, em que a gente tenta fomentar não só o fazer dramatúrgico, mas eu tenho isso fui eu que levei de proposta, essa coisa de você não falar só de textos dramatúrgicos, mas você tentar ampliar o olhar da dramaturgia. Essa é uma briga minha, consciente. Fazer as Sim. pessoas que não são dramaturgas, pessoas de teatro, né? Atores, diretores, contra-regras, iluminadores, sonoplastas, entender que a dramaturgia está para além do texto e que todo mundo precisa fazer dramaturgia e que todo mundo também precisa ler o texto teatral para trabalhar, né? E aí eu Uhum. tento levar isso um pouquinho na dramaturgia, no SP Dramaturgias, aí isso também foi ficando tudo isso foi aparando as arestas, foi dando um pouco mais de experiência e maturidade para o meu trabalho, né? Uhum. Agora eu estou criando uma outra coisa para o núcleo do SESI, em que eu tô em que não tem como. Eu estou trazendo a questão do cárcere de novo, assim, mas agora de uma maneira consciente e assumidamente estou trazendo a questão da Inquisição também. Então é uma peça que funciona em dois tempos aí e é a primeira vez em que eu estou trazendo a questão da transgeneridade também, porque era uma questão que sempre me perguntavam, né? Eu falava assim, mas nunca foi uma questão falar disso. Eu não queria falar disso. A minha questão era falar dessas mulheres. Eu sempre quis falar do feminino, né? O feminino está muito presente, você viu no meu texto. Basicamente, 90% dos personagens são mulheres, assim. E tem questões femininas também sendo lidadas ali. Sim. Bom, de alguma maneira também eu acho que é isso, né? Por não necessariamente você estar escrevendo um texto que necessariamente aborda a questão trans, que necessariamente vai te dar um
possível rótulo de, olha o dramaturgo trans. Não, eu acho que você tá falando disso. Uma vez Sim, que você coloca personagens femininas com um olhar com tanta propriedade, tá falando de cárcere, eu acho que a sua condição não se exclui quando você escreve, né? Eu não sei se você vê assim, mas vejo. isso, uma vez que você coloca esse contexto, é muito forte. Claro, claro, não, total. Não, eu acredito numa coisa piamente, assim. Eu acredito, como ator criador, que principalmente a gente que é da escrita, independente de ser dramaturgia, literatura, poesia, a gente sempre está falando de um mesmo tema. Isso, para mim, é uma coisa que é muito, muito óbvio, assim. Eu entrei numa loucura que me ajudou a escrever Antes dos Deuses, assim, autodidata de novo, de estudar Bergman, né? E o Bergman aconteceu uma coisa muito louca comigo. Isso só aconteceu com dois artistas, a Maísa Matarazzo e aliás, a Maísa Monjardim, que não era mais Matarazzo, e o Bergman. Tenho uma relação meio que é muito louco, eu vou dizer, mas é meio que de amizade assim com ele, sabe? Quando eu vou ver ou ouvir uma obra deles, uma música, ou ler uma biografia, sentar para ver um filme, ouvir uma música da Maísa, eu sinto que é como se eu estivesse ouvindo um amigo, assim. Tem esse lugar de horizontalidade com eles. E o Bergman me chamou muito, assim, para isso. E aí foi quando eu comecei a escrever Antes dos Deuses, e ele tem essa pegada, né? Uhum. E aí eu também fui entendendo essas coisas. E aí o Bergman, por exemplo, é uma pessoa que ele tem um tema lá que está com ele a obra toda, né? A Maísa também tem um tema que está a obra. É claro que isso vai sendo mais elaborado, menos elaborado. A gente vai trabalhando outras formas de contar, né? E que vai ficando mais visível conforme você tem passado para olhar para trás, né? E Você vai confluência, né? conectando esses pontos. É. É, O nome disso é maturidade, né? Que, sim, que sim. bom que ela vem. Eu tô uma adolescente por conta da hormonioterapia, né? Tô passando pelo que um homem cis passa quando tem 12 para 14 anos, só que eu tô tendo a oportunidade de passar por essa adolescência corporal, né? Com uma cabeça de 37 para 38 anos, né? Então, para Aham. tudo na vida, eu tô mais seguro, eu tô mais calmo, eu tô me sentindo mais calmo, tô me sentindo mais seguro para olhar para as coisas, menos esbaforido, sabe? É, mais tranquilo também para as coisas que não dão certo, porque isso é muito importante, né? Inclusive, isso está me trazendo outras coisas. Eu estou voltando a trabalhar como ator. Que massa. É, Não, eu fico pensando assim, o que não é esse processo de criação na sua cabeça quando você vai fazer uma dramaturgia com tantas influências, né? Não só pelas outras coisas que você faz sim, no teatro, por quem você se relaciona nos processos, sim, mas também pela sua transformação física, assim, o que é escrever nessa é. condição, né? Que coisa É incrível. tudo muito caótico. Eu sou muito indisciplinado, né? Falando de processo criativo, eu sou muito indisciplinado, né? Ah, Eu sou uma é. pessoa que eu sei que o bacana é você sentar para escrever sempre, mas eu sou aquela pessoa que, sei lá, fico uma semana sem sentar e quando sento sai, né? O Antes dos Deuses foi mais ou menos isso, então. Não tô dizendo que isso é certo, tá? Olha, amiguinhos que estão começando a trabalhar com dramaturgia, isso não é legal. Porque às vezes você tá. Não, eu sou da opinião que não tem certo e errado. A É, Hanna veio aqui mesmo no último episódio e é, falou que ela faz de outro jeito, não sei o quê, e é é. isso, maravilha, e Isso é tem muito gente que escreve todo particular. dia. É que eu acho que assim, É, isso não isso é é muito legal louco. porque você tá sempre no limite, assim, você está sempre Sim, nervoso, é. tá sempre tenso, sabe? Mas eu sou um procrastinador, isso não mudou assim com a minha transição. Mas sai assim, e é porque às vezes eu sento para escrever, eu me forço, e eu não gosto. E assim, isso é um sintoma. Você não gostou do que você escreveu, ninguém vai gostar. Isso é uma coisa que eu aprendi com os anos de trabalho. E aí, quando eu tô com tesão mesmo, que eu falo, caramba, isso tá muito legal. Claro que vai passar por uma elaboração, vai ter um olhar crítico, né, de outras pessoas. Eu sempre compartilho o que eu escrevo com outras pessoas. Eu gosto desse olhar misto, de quem é do teatro e de quem não é do teatro. Eu acho isso muito importante. Legal. E aí a gente vai escrevendo e vai reelaborando. Como eu te falei, o Da Mais Bela ele teve 4 versões, 4 tratamentos, né? Entre 2010 e 2013. Essa última versão que você tem aí é uma versão que ainda mexi depois da temporada no Teatro Augusta. Então é uma versão de 2014 que fechou. Deixa, não dá para ficar pirando nisso. O Terra Quebrada, que virou partida que está na tua mão, essa versão monológica é a 11ª. O Antes dos Deuses só teve um tratamento. Então isso é muito. É bem caótico mesmo. Não tem um jeito de escrever assim. O que me chama primeiro é uma imagem. Às vezes é um acontecimento, geralmente é alguma coisa histórica que eu quero lidar, né? O cangaço, a ditadura militar, a Inquisição, a guerra na Síria.
E acho que é isso que torna a coisa um pouco viva, né? Porque olhando assim essa amostra de texto que você mandou, eu consigo ver assim um perfil de dramaturgo histórico, mas ao mesmo tempo com uma narrativa muito próximo da narrativa ficcional mesmo. E é Sim. legal as coisas terem esses tempos diferentes de criação, porque não é uma coisa engessada, né? A coisa é viva, a coisa pode variar de uma coisa para outra. É muito bom ver essas histórias. É, a palavra de ordem pra mim, se é que a gente pode colocar dessa forma, é diversidade, assim. Eu sou pela diversidade em tudo, assim. Inclusive na forma de você trabalhar. Como eu disse, o tema eu acredito que vai ser sempre o mesmo. Uhum. Mas se eu tenho possibilidade de contar esse tema com diversidade, por que não fazer isso, né? Pra que Sim. deixar tudo tão monocromático, tão castrador? Isso na vida, pra tudo, né? Uhum. A gente estava fazendo uma leitura aberta no SP Dramaturgias na última quarta, e, tipo, tinha uma pessoa que não era de teatro, e ele veio falar e falou coisas maravilhosas, porque o processo é a gente ler o texto de um dramaturgo contemporâneo, geralmente é alguém que está ainda estudando na SP ou um egresso, e a gente abre para o público, depois da discussão. E tinha um senhor que falou coisas maravilhosas, e a primeira coisa que ele pediu desculpas é por não ser do teatro. Eu falei, imagina, assim, eu tô querendo que daqui a algum tempo, metade dessa plateia, 80% dessa plateia, sejam de pessoas que não sejam do teatro, Uhum. né? Porque eu não quero ficar. Isso é uma questão para mim. Eu não quero fazer teatro para convertido. Eu não quero fazer teatro para quem já é do teatro. Eu quero levar isso para outras pessoas, sabe? Eu acho que pessoas que não são do teatro precisam ver, sabe? Isso é uma questão, né? E como que a gente chega nessas pessoas? Exatamente. Porque por mais que a gente tenha essa vontade, às vezes a gente tá sempre no clubinho, né? É isso aí. Daniel, eu acho que esse episódio foi uma excelente introdução aí pra você se apresentar todo o seu trabalho para quem não te conhece. Eu tô Que encantado. bom. Que bom que você veio. Eu É, estava escutando, eu estava escutando os outros. Eu acho bacana. Desculpa, só te interromper, mas falando dessa coisa, pra você claro. ver essa coisa do clubinho. Ó, o Lucas Vitorino, que você é o segundo entrevistado, tá comigo no Núcleo do SESI. A Aham. Vana, que eu conheço muito bem, foi da SP. O Johnny, eu conheço também muito bem, a gente foi da mesma turma na LT. Ah, vocês foram da mesma turma? Fomos da mesma Caramba. turma. Então eu falei assim, gente, eu conheço todo mundo, assim, mas que eu quero ouvir gente que eu não conheça, sabe? Também. Aham. Né? Que é maravilhoso ver essa galera que eu conheço, alguns que eu conheço trabalho profundamente, assim, de estar junto na sala de criação. É lindo poder estar com essa galera, mas eu também quero conhecer uma galera que não, sabe, que eu não conheço. Ah, eu pretendo trazer todo mundo que eu conseguir aqui Sim, e descobrir novas pessoas também. Como é, eu tô descobrindo, conhecendo aqui, é maravilhoso. é isso aí. Você separou alguma indicação aí pra deixar pra quem tá ouvindo a gente? Separei sim. Diga lá. Eu separei três indicações, uma de cada linguagem, assim. Beleza, Como eu vamos falei, eu lá. estava numa pegada muito louca do Bergman e eu acho que é obrigatório para todo mundo, assim. Eu falo essas palavras obrigatório, palavra de ordem, mas enfim, cada um tem sua vida. Mas eu acho importantíssimo, vamos colocar assim, que todo mundo, principalmente quem é da arte, passe pelo Persona do Bergman, o filme, se não me engano, é de 61. Porque ele é um filme que ele lida de uma forma maravilhosa, assim, com a criação e com o ponto de vista e com, enfim, com o próprio existencialismo, né? Então acho que o Bergman é toda a obra dele, mas se precisar começar por alguma, pode ir sem medo no Persona, ainda que seja uma obra bastante complexa. Mas eu gosto Massa. dela porque ela é intuitiva. Eu fiz o teste de trazer uma amiga que não é absolutamente nada da arte, nem do cinema. Ela é uma amiga trans também, e ela, assim, ela captou coisas que eu não tinha observado, sabe? De primeira, assim. Legal. Quero indicar também um seriado da HBO chamado Chernobyl. Ah, é Eu tô, fa- ótimo. eu tô falando pra todo mundo desse seriado porque ele é bom. E para mim ele é tão bom que ele alcança quem não é da arte e ele alcança quem é da arte. Quem é da escrita, ele é um exercício foda, assim, excelente de como você contar uma história com vários plots, sem barriga, sem exagero, assim, ele não exacerba e nem falta. Ele é perfeito, assim. Personagem, conflito, causalidade, tem muita história pra contar, mas ele consegue fazer isso em 5 episódios
que é perfeito, assim, E lidando perfeito. com um fato histórico, né? Que todo mundo sabe o que é, Olha lá, por que. que que eu gosto? Será, hein? Pois é, por que será? E é um seriado que ele causa um efeito que eu nunca tinha sentido com outra coisa, que é por É, você saber aquilo que aconteceu e você ver aquelas pessoas naquele meio e você saber mais do que elas, isso causa uma agonia, é angustiante assistir aquilo, é porque angustiante. a pessoa sai de perto desse negócio, por favor, e aquilo É. e é incrível. E você fala, meu Deus, aconteceu mesmo. E ele também é um bom entretenimento. Ele é um ótimo entretenimento, né? Sim, sim. Você se aprofunda na história. E a minha terceira indicação é um pouquinho mais didática para a galera que está começando a escrever, porque eu falo disso sempre para quando eu dou curso. Eu também tenho alguns cursos que eu dou em Sesc e tudo mais, que se chama Personagem de Ficção, que é um compilado que traz textos do Antônio Cândido, do Anatol Rosenfeld e do Décio Almeida Prado. Ele fala de personagens em várias linguagens, né? Na poesia, no cinema, na prosa. E eu acho que ele é uma boa forma de você entender como se construir bons personagens, porque eu estou sentindo falta disso. Sim, personagem e ficção, é isso? Não, chama A Personagem de Ficção. É daquela série Debates da Perspectiva. Sei. Uhum, Ele é bem legal. bacana, assim. Eu acho que ele é um bom começo, porque eu tenho um curso que se chama A Personagem LGBT+, né? Que é uma ideia de trabalhar com pessoas LGBTs que queiram trabalhar melhor o aprofundamento de personagens, para a gente sair um pouco desse lugar comum. Porque os personagens LGBTs ainda são escritos, na sua maior parte, para TV, para cinema, por pessoas cis. Né? E muitas vezes pessoas cis que nem são LGBTs, assim. Então a gente tem muito personagem escrito de uma maneira caricata, de uma maneira estereotipada, e eu queria que a gente pudesse escrever as nossas próprias narrativas, assim. Então é um bom ponto de partida para quem está começando a trabalhar com personagem de ficção, esse livro. Uhum, legal. Bom, Daniel, quem quiser te encontrar, conhecer seu trabalho, se quiser também divulgar aí alguma coisa que você tiver em cartaz, essa é a hora. Bom, para me encontrar, acho melhor me encontrar nas redes e aí vai vendo como é que tá meu trabalho. Eu tô no Legal. Facebook como Daniel Veiga, não tem muito erro, você me encontra lá. No Instagram, que eu tô tentando movimentar mais agora, eu tô como Veiga underline Lacunas. Uhum, Eu tenho um site, ele é um site ainda que vou começar agora a investir na profissionalização dele, que se chama entrelacunas.wixsite.com.br Daniel Veiga. Mas até o meio do ano, final do ano, eu quero que seja um domínio danielveiga.com. Mas ele tá bem uhum. organizado. Assim, eu estou usando ele de portfólio. Você vê um pouco mais do meu trabalho, tem release. Depois que eu passar por essa profissionalização do site, eu vou disponibilizar os textos também, Legal. que eu acho legal fazer esse trabalho, né? Eu estava ouvindo a Vanna falar, era uma coisa que eu já estava pensando, mas ouvindo a Vanna me deu uma. Não, vamos fazer isso. Eu concordo com ela. A gente tem que disponibilizar a nossa obra, assim, Sim, é para muito ser importante. trocada, né? Para a gente discutir, para isso ficar mais abrangente. Acho que é isso. Legal. Bom, Daniel, obrigado então por ter participado. Espero que você volte, quem sabe, numa parte 2 ou para Claro. outras oportunidades. O audiodrama está aberto para o que você precisar também quando quiser voltar, tiver algum texto, algum outro trabalho que quiser contar aqui, conte com espaço. Sim, eu que agradeço, Diego. Aproveito para parabenizar mesmo o teu trabalho. É incrível isso. Eu ficava pensando, às vezes eu tenho vontade de abrir um canal de dramaturgia no YouTube e eu fico pensando duas vezes para fazer isso, mas você nem pensou, já tomou essa iniciativa muito legal, tá trazendo gente muito boa, porque é relevante, isso é muito importante. Você tá trazendo gente relevante pro. Eu tô falando das primeiras pessoas, tá? Não tô necessariamente me colocando no, eu tô falando da Ângela, eu tô falando do Johnny, eu tô falando da Vanna, são pessoas que estão movimentando, para além de escrever, estão movimentando um teatro de resistência, que é um momento importante, e você tá dando voz para essa galera, assim, que o seu trabalho seja, enfim, daqui para frente mais e mais acessado. Vou agitar para a galera, assim, porque é importante que as pessoas conheçam esse trabalho, assim. Parabéns mesmo pela Muito iniciativa. obrigado. Obrigado. É uma realização, enfim, amo dramaturgia, amo podcast. Eu espero que seja só o início de uma iniciativa que se desdobre com muitas Sim, outras pessoas em muitas outras mídias isso aí. e que seja justamente isso, né, pra gente conhecer a voz das pessoas de quem a gente só conhece as palavras escritas ou encenadas, É né? isso Tá. mesmo. É isso aí.
É isso, pessoal, e a gente se despede dando tchau e até a próxima. Tchau, tchau, meu querido. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia aí pra vocês. Boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.